Desenvolvendo, tudo bem com você? O vídeo está alinhado com a data comemorativa que estamos hoje. Claro, se você estiver assistindo no dia 27 de agosto, seja lá qual for o ano, esse vídeo está alinhado com a data que nós estamos comemorando hoje. Desenvolvendo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um momento que impactou muito a história brasileira e também impactou o desenvolvimento da psicologia. Esse movimento, esse acontecimento, apesar de ele ter sido muito triste, cruel, pesado na vida das pessoas que viveram ele, no que se refere ao desenvolvimento da psicologia, teve um impacto não somente negativo, mas também um impacto positivo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto que a ditadura militar teve na psicologia. Vem comigo. A psicologia aqui no Brasil foi regulamentada enquanto profissão no ano de 1962, na data do dia 27 de agosto, um pouquinho antes da ditadura militar. No início da regulamentação da psicologia aqui no Brasil, a sua prática era mais voltada para as pessoas que tinham bastante grana, que tinham dinheiro para pagar pelos serviços da psicologia. Quando a psicologia tinha contato com grupos de pessoas que eram menos favorecidos em termos de recursos financeiros, a sua prática era mais voltada no indivíduo, desconsiderando todos os fatores que compunham esse sujeito, um olhar direcionado mais para normatizar os comportamentos que eram vistos como reprováveis. E na ditadura militar, com esse posicionamento da psicologia, com essas abordagens individualistas, a psicologia passou a contribuir de maneira significativa para o regime ditatorial, servindo de instrumento para controlar a população, para normatizar comportamentos e adequar esses comportamentos ao regime. Então, sim, é até chato falar, é até um pouco triste falar, mas a psicologia, em uma parte do tempo, contribuiu, serviu de instrumento para o regime ditatorial aqui no Brasil. E agora vocês podem até me perguntar, Fran, qual que é a problemática da psicologia ter esse tipo de posicionamento focando somente no indivíduo e desconsiderando todos os fatores que compõem o indivíduo? Qual que é a problemática? Veja bem, os nossos comportamentos, sejam eles normais ou não, eles dizem muito sobre a forma como fomos educados, o ambiente em que fomos criados, a cultura, a forma econômica que é estabelecida a economia, no ambiente, no espaço em que vivemos. Então, a partir do momento que nós, enquanto psicólogos, profissionais da área da saúde mental, desconsidera todos esses fatores que compõem o sujeito, a gente corre o risco de estabelecer um rótulo, de estabelecer um diagnóstico, de direcionar, de desenvolver um sentimento de culpa sobre um determinado problema direcionado para o sujeito, quando na verdade esse problema pode não ser unicamente, exclusivamente desse sujeito, mas pode ser uma questão social, uma questão econômica, uma questão política, uma questão do coletivo, que está sendo jogado somente em cima de um sujeito. Então, por isso que esse posicionamento que a psicologia teve no início da sua regulamentação e uma parte do momento durante o regime da ditadura militar não é adequado, não é benéfico para promovermos uma saúde mental, para promovermos uma qualidade de vida para o sujeito. Por isso, a psicologia, com esse posicionamento centrado no indivíduo, com as práticas voltadas para normalizar os comportamentos que eram vistos como reprováveis, contribuía para o sistema repressivo que estava instalado no Brasil. Pois, de uma certa forma, a psicologia contribuía para que as pessoas, os comportamentos das pessoas se encaixassem mais ao sistema, ou seja, ficassem cada vez uma população mais alienada. Havia uma lista enorme de livros proibidos pelo sistema, e entre esses livros estavam também livros da psicologia social, que tinha como conteúdo o coletivo. Então, tudo aquilo que convidasse os profissionais a olhar para o sujeito e todos os fatores que compunham esse sujeito era restrito. Era restrito porque olhar coletivo desperta sentimentos coletivos. Tudo o que um país em regime de ditadura militar não deseja. Mas
como toda situação, ainda que venha carregada de muita negatividade, se nós dispusermos a aguçarmos todos os nossos sentidos, nós encontraremos oportunidades para aprendermos, para nos reinventarmos, seja qual for a situação. E foi o que aconteceu. Em meio ao caos da ditadura militar, pessoas passando fome, pessoas sendo torturadas, pessoas não tendo condições mínimas básicas para ir e voltar, pessoas não tendo, morando em bairros, em lugares sem saneamento básico, pessoas não trabalhando bastante, mas não recebendo quase nada, nem para o sustento de uma semana, enfim, em todo esse caos, a psicologia, os psicólogos conseguiram encontrar forças, conseguiram se unir e desenvolver um sentimento, um olhar para o coletivo e fazer nascer a psicologia comunitária social. Acho que eu errei. É psicologia social comunitária. Sim, foi em meio a este caos que esta abordagem, que esta linha da psicologia nasceu. Então, na ditadura militar, a psicologia, os psicólogos conseguiram contribuir com o empoderamento dos sujeitos das comunidades, conseguiu contribuir com a mobilização da massa para desenvolver uma sociedade mais autônoma, conseguiu desconstruir a visão elitista e burguesa que a psicologia tem e desenvolver um olhar mais amplo, desenvolver um sentimento, um olhar voltado para a comunidade, desenvolver um posicionamento de escuta ativa, valorizando as histórias do sujeito e assim por diante. Então, em meio a esse caos, a psicologia conseguiu se reinventar, conseguiu passar por todo esse processo de transição. Desenvolvendo, tem mais. O Conselho Federal de Psicologia marcou presença também, exigindo que uma nova dimensão do sujeito fosse abordada, exigindo desmistificar, contribuindo para desmistificar as abordagens de individualistas que predominavam na psicologia. Enfim, todo esse processo contribuiu para que novos espaços fossem abertos para a psicologia, para atuar enquanto profissão, na área da educação e entre outras áreas, inclusive nas áreas das políticas públicas. É isso, desenvolvendo. Eu quis trazer esse conteúdo no dia de hoje, nesta data em especial, para a gente conseguir entender o porquê que a nossa profissão, a psicologia, ela tem um preconceito que circula no senso comum sobre ela, que é uma ciência que é voltada para o povo rico. Porque sim, por um bom tempo a gente trabalhou somente para atender esse público. Para a gente conseguir também entender o quanto que as abordagens que é voltada somente no indivíduo, que é uma abordagem somente direcionada para o indivíduo, ela pode contribuir com tudo, menos para o amplo entendimento das angústias, das escolhas do sujeito. Para a gente também entender, visualizar por onde que a nossa psicologia, a nossa ciência, a nossa profissão já passou, os aprendizados que foram tirados e que agora a gente, nós, enquanto futuros ou já psicólogos, não venham de maneira alguma levar a psicologia a caminhos que venham exigir da gente determinados posicionamentos que sejam antiéticos e desrespeitosos com o outro. Eu trouxe esse conteúdo também para a gente saber que a gente já esteve lá e que não é para lá que queremos voltar, porque lá, esse lugar, esse tipo de posicionamento não conecta com o objetivo principal da psicologia, que é promover uma saúde mental, uma qualidade de vida para o sujeito, através de práticas, de atuações que venham em primeiro lugar respeitar as escolhas, respeitar os sentimentos do sujeito, que venha sempre deixar o espaço, o lugar de protagonista para o sujeito que vive a história, que vive a sua própria história. Então, era isso, desenvolvendo. Parabéns para nossa futura ou para alguns profissão. Eu estou muito feliz mesmo de trazer esse tipo de conteúdo para vocês entenderem por onde nós passamos e para onde a gente não quer ir, para que a gente consiga contribuir cada vez mais que que a psicologia, ela não seja somente para fulano, para ciclano, mas que seja uma psicologia para todos, que venham abranger todos os tipos de sujeito, porque olha, a gente temos braços assim o suficiente para abraçar todos os tipos de pessoas. E era isso, desenvolvendo. Estou muito feliz mesmo.
de trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E também todas as referências que eu usei para fazer esse vídeo estarão na descrição desse episódio. Não esqueçam de me acompanhar no Instagram, Franciele Silva Real. E era isso. Um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau! Parabéns, psicólogo ou futuro psicólogo.